Corinto. Vocês lembram que nós estivemos na porta de Damasco? Por ali saiu Paulo para perseguir os cristãos. E tudo isso aconteceu, nós estamos aqui, primeiro por um conhecimento histórico, cultural e geográfico, que estamos na Grécia, mas a principal coisa que aconteceu foi a visita do apóstolo Paulo e a igreja que ele fundou aqui por um período de 2 anos mais ou menos. Ele estava em Éfeso, que hoje está na Turquia, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto. Na porta de Damasco ele saiu e ali ele teve um encontro com Jesus, Atos capítulo 9. E Paulo era um perseguidor dos cristãos. E ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele se converte de verdade, né? E a partir daí ele começa a pregar o evangelho. Ele chega em Atenas, considerado naqueles dias, né, a capital intelectual do planeta Terra, onde os homens viviam sob o sistema filosófico de Aristóteles, Sócrates, Platão. Pensamento, a filosofia dominava esse país, ainda domina. E Paulo chega pregando sobre um Deus que ressuscitou ao 3º dia, falando sobre Jesus. Com certeza Paulo contava o testemunho dele, aonde ele pregava e falava do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. E nós vamos estar no Areópago mais tarde, onde ele pregou o sermão. Algumas pessoas aceitaram a pregação de Paulo, outros expulsaram Paulo da cidade de Atenas. Ele vem para Corinto, que era considerado uma das cidades muito importantes naqueles dias. E aqui ele chega, ele começa a escrever. Historiadores dizem, estudiosos dizem que ele escreveu, como a Mariana falou no ônibus, não sei se vocês ouviram, que ele escreveu 4 cartas. Outros dizem que escreveu 3 cartas, mas nós temos 2 que ele escreveu. E ele está escrevendo uma carta porque ele fica 2 anos aqui, ele abre a igreja, ele começa a evangelizar, a falar de Jesus. E é interessante que Paulo, pelo preparo que ele tinha, criado aos pés de Gamaliel, ele tinha um preparo muito grande. Eu aprendo que quanto mais preparado você estiver, mais longe você vai. Algumas pessoas dizem, é para Jesus e de qualquer forma. Não, quanto mais você preparar na sua área, mais longe você vai. O que Paulo causou no mundo de então, no mundo dele? Ele causou uma revolução no mundo, na época dele. Onde ele chegava, ele falava. E quando ele falava, ele trazia o povo a Jesus, outros o rejeitavam. Tanto é que ele foi morto em Roma, na Itália, na Via Ápia. Já estive ali, no local onde ele escreveu várias cartas. Ele escreveu a espinha dorsal do Novo Testamento, por causa do preparo de Paulo. Mas ele chega aqui em Corinto, essa cidade, a palavra Corinto significa também corrupção. A cidade estava corrompida. No meio espiritual era adoração a deuses e adoração ao deus Eros, que era o deus do sexo nessa cidade. Havia orgia, a cidade estava corrompida. E Paulo está pregando. Tanto é que um ponto Paulo fala para as mulheres usarem o véu. E algumas pessoas interpretam totalmente errado esse texto. Porque Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por que Paulo escreveu instruindo para que as mulheres usassem o véu? Porque as prostitutas que adoravam aos deuses aqui nesse lugar, se prostituindo, adorando aos deuses, elas tinham a cabeça raspada. Aí Paulo começou a pregar na cidade e uma prostituta se convertia. Então Paulo orientava para que ela usasse o véu, para que o adorador de Eros não chegasse para ela e falasse, vamos prostituir? Não. Quando olhava e via que tinha o véu, sabia que ela tinha alguma coisa diferente nela. Ela já tinha se convertido e que ela não estava mais nesse mundo do pecado da prostituição. É por isso que Paulo daí fala que as mulheres deviam usar o véu. Entendo bem esse texto aí, porque quando alguém vier com outras conversas, você sabe que biblicamente, e a história também do que aconteceu aqui, era isso que codificava, né, as pessoas que iam se rendendo a Jesus. O capítulo 1 de 1 Coríntios, o meu telefone está sendo usado para filmar, se alguém tiver uma Bíblia ou um telefone, eu abrir, por favor, capítulo 1 em 1 Coríntios, o pastor André está abrindo aqui, leia para mim, por favor, pastor André. 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 7, você vai ver Paulo, ele aconselhando a cidade. Também no capítulo 11 e verso 23, ele fala da Santa Ceia.
Ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Ele começa a ler, a partir do capítulo 7, ó, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a vinda do Senhor. No verso 4 ele diz: eu sempre agradeço ao meu Deus, 1 Coríntios, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estar unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Paulo estava falando que no capítulo 11, verso 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Paulo chegou aqui em Corinto, ensinando tudo que ele tinha recebido. E era uma cidade corrompida, mas Paulo, o que codifica Paulo? A diferença de Paulo. Paulo tinha uma autoridade espiritual, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele estava vivendo um novo amor na vida dele todo o tempo. Ele não esqueceu o novo amor, ele estava vivendo, ele carregou com ele enquanto ele viveu. Você vai ver Paulo, ele se lançou aos pés de Jesus, aos braços do Senhor. Ele abraçou a fé com garra. Então ele chega, porque se ele não tivesse cheio do Espírito, ousado, com autoridade, Paulo não teria feito diferença nenhuma nessa cidade. O que fez a diferença é porque eles olhavam para Paulo, e quando você lê a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ler diferente, e você vai entender melhor. Eles olhavam para Paulo e via a autoridade nele que não via nos outros pensadores e filósofos. Olhava para Paulo porque um discurso bonito, um político faz, um presidente faz. Agora, qual é a diferença? É quando você faz um discurso com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade espiritual, com a graça de Deus. As palavras têm vida, e era o que acontecia com Paulo. A mensagem a respeito de Cristo está firme em vocês, que vocês não tenham deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele já anunciava, falando da vinda do Senhor, que é uma mensagem que hoje é pouco pregada nos púlpitos. A vinda do Senhor Jesus. Quando nós voltarmos, que a gente for para Tessalônica, onde ele fundou uma outra igreja, ele escreve a sua primeira carta no capítulo 5, aos Tessalonicenses, e ele fala que num abrir e fechar de olhos, assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque está falando baseado também em Apocalipse, quando você lê, você está vendo: eis que cedo veio, Jesus disse, em João 14, Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse assim: eu voltarei para vós. Jesus falou que ia voltar, e Paulo está falando isso. E mais à frente, no verso 10, ele fala: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que diz e que não haja divisão entre vocês. O que mais está havendo hoje na igreja, parece que a nossa igreja, da época que estamos vivendo, lembra muito a igreja de Corinto. Tanta divisão, né? Hoje apresentamos mais o homem do que Jesus. Muitas vezes Jesus está no canto da parede da igreja e só aparece estrela, homem, só aparece ego, mas Jesus mesmo tem sido esquecido. Paulo está dizendo aqui que não há divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família, ele menciona a família, contaram que a briga entre vocês, isso não acontece na igreja de hoje, não acontece? Briga dentro da igreja? Não, só na França. Só na França. Gente, Paulo está falando, está lembrando da igreja de Corinto. O que era a igreja? Paulo fala, um só propósito, um só Espírito. Aí ele diz assim: o que eu quero dizer é isso, cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Aí ele diz: por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim que ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Então Paulo estava explicando que era para eles deixarem de olhar, de seguir no sentido a Paulo ou Apolo, mas seguisse a Jesus na vida deles. Porque o Paulo mesmo escreve assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha, vocês têm que seguir o que eu estou imitando, não a minha pessoa. O que Paulo está dizendo? A glória pertence a Jesus. Não sou eu, não é Apolo, não é Pedro,
Mas a Jesus, nós somos apenas um canal para pregar o evangelho para vocês. Quando você lê toda essa carta que Paulo está falando, o 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver quanta coisa errada estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele escreve essa carta dizendo para eles, e essa carta fez muito efeito na igreja de Corinto. E ele estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu essa carta. E o que é que nós podemos aprender? Qual a lição que nós aprendemos aqui? É que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse evangelho que Paulo pregou aqui, ele fez a diferença. Ele cavou poços nesse lugar, né, que até hoje ainda está jorrando. Com certeza muitos ignoraram essa mensagem. Assim como ignora hoje nas igrejas. Há pessoas que são simpatizantes do evangelho. Eu tenho lá na minha igreja pessoas que dizem, eu venho aqui, eu gosto do louvor, eu gosto da música, eu gosto do sermão, mas e diz para mim, só venho aqui, pastor, aos domingos, gosto de vir aqui, mas não quero compromisso ainda, estou esperando Deus trabalhar no meu coração. E é interessante que a gente tem que amar essas pessoas, porque existe um trabalho que somente o Espírito Santo faz. Não é verdade? Paulo, ele escreve, a Bíblia diz, né, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas 3 coisas aqui que nós podemos deixar aqui como lição. Primeiro, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele pode fazer a diferença em qualquer lugar que ele chega. Paulo chegou na cidade mais corrompida que havia aqui, Corinto, mas ele fez a diferença nesse lugar, porque cheio do Espírito Santo. Ele fez a diferença em Atenas, muitos se converteram. Por quê? Porque via em Paulo algo diferente. O que faz a diferença em nós, eu li um livro, do escritor Philip Yancey. Ele escreveu A Graça Maravilhosa, e ele escreveu um outro livro sobre fazendo a diferença. E ele diz, eu fui no mundo e encontrei a igreja. Fui na igreja e encontrei o mundo. Qual a diferença que estamos fazendo? O Evangelho de 1 Coríntios e 2 Coríntios fala sobre isso. Ele fala para Corinto, levando o povo à santificação, sem ficar dando volta, chamando o pecado pelo nome e dizendo, não, eu quero obedecer os princípios da palavra, eu quero ser diferente. Que as pessoas olhem para mim. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para que as pessoas olhem para mim, que meu testemunho fale. Realmente aquela mulher é uma mulher de Deus, diferente. Aquele homem é um homem de Deus. Ele fala do amor. Né? Jesus disse, conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amardes de todo o coração. 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Olha, isso é muito forte. E não tivesse amor, nada disso valeria. Como que eu conheço alguém que é espiritual? Pela maneira que ele trata o próximo, pela maneira que ele trata o seu irmão. Né? Em um mundo onde as pessoas estão matando para prevalecer, para chegar lá na frente, pisa no pescoço do outro para chegar lá na frente. Nós temos que fazer diferença do Evangelho pelo amor. Jesus disse, conhecereis que sois meus discípulos quando vos amardes, quando vos perdoardes. Quando você ficar feliz. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, no capítulo 12, verso 9, ele diz assim, ó, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. Onde Paulo recebeu isso? De Jesus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, proferindo honra uns aos outros. Ele estava dizendo, honre seu irmão, faça ele se sentir grande. Quando estiver numa conversa, foi Carnegie que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele disse, você quer fazer alguém fugir de você? Quando ele for falar, você corta ele. O que ele tem não é importante para você, só as coisas que você tem é importante. E a Bíblia vem em contrapartida isso. Honre seu irmão, honre a todos que estão perto de você. Está falando de humildade. Então a primeira lição que ele nos ensina é que, cheio de Deus, as pessoas, a gente faz diferença na vida das pessoas. Segunda, o amor. Ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ame o seu próximo. Amar é a capacidade de perdoar, a capacidade de orar por alguém,
é de parar, onde nós só paramos para ver telefone hoje, nesse mundo, aí você parar para ouvir alguém contar a dor dele. Qual é a moeda mais cara que existe hoje, gente? Tempo. É você parar e dar tempo para ouvir alguém. Isso é amor. Para finalizarmos, a terceira coisa que eu aprendo com Paulo aqui nessa cidade. Ele vê o futuro. Né? A vida é maravilhosa, mas um dia ela vai passar. E Paulo disse assim, olha, esperar a vida do Senhor. Tudo vai passar. Se preocupe com a sua eternidade. Paulo estava falando isso nas duas cartas. Sabe, cada ação nossa aqui no presente é um acorde que vai soar na eternidade. Que nós possamos abraçar essa fé com garra, de verdade. Que nós possamos levar Jesus a sério. E para que isso aconteça, nós temos que ter um lugar secreto com Deus. Nós temos que ter um tempo com Deus. Nós temos que, quando ninguém está vendo, é só você e Deus, fechar a porta do seu quarto, como disse Mateus capítulo 6, Jesus falou isso. Sabe, e ter o seu momento com Deus, rasgar a sua alma, mas não falar com Deus como você fala, oh Deus, imensurável, que está nas alturas. Fala com Deus como seu melhor amigo. Senhor, eu estou aqui, sou falho, cheio de fraqueza, o Senhor sabe das minhas condições, o Senhor conhece a minha estrutura, mas eu estou aqui para abrir minha alma, descortina a tua alma para Deus. Fala com Ele, sabe? Como é que você fala? Tem gente que ele é religioso até por oração. Oh Deus! Né? Eu vou falar, pastor Antônio, mas vem cá, pastor Antônio. Ô, pastor Antônio! Ele vai ter, o pastor Alexandre tá fuso horário, né? Tá confuso. Não, pastor, tudo bem? Normal. Fala com o teu Deus assim, sabe? Traga um relacionamento com o Espírito Santo. Fale com Ele. Dá prioridade a isso, ao seu amigo Espírito Santo. Que nós possamos voltar daqui com essa sensibilidade. Sabe? Ser dirigido, ouvir Deus. Ter a sensibilidade. Olha, quando você faz algo que entristece a Deus, você está tão sensível que você sente mal, falando, não, para aí, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. É assim que a gente se torna melhor, pelo Espírito Santo. Amém. Eu queria fazer uma oração com vocês nesse instante, sabe? Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor, sabe? Amém. A gente ser melhor. Voltar aqui de Corinto, dizendo assim, olha, eu quero ser melhor. Gente, a história de Paulo é fantástica. Eu li o livro O Apóstolo. Você que gosta de leitura, eu grossão assim, tem que gostar de leitura. O Apóstolo. E fala dos detalhes. Olha o que Deus fez. Já leu? Já leu? Olha o que Deus fez na vida desse apóstolo. Desse Paulo, Saulo. Ele falava assim, quando eu estou fraco, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Reconhecia a estrutura dele. E eu queria, todos nós somos fracos, somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Mas, sabe quando a gente esforça para ser melhor? Deus se agrada. Nós tivemos o batismo no Jordão, escutamos tantos testemunhos lindos. E tão linda a nossa trajetória. E Paulo teve essa trajetória também a 200 quilômetros, ali onde estávamos em Damasco, na porta de Damasco. Vocês lembram que o Sérgio mostrou a porta de Damasco? Paulo se converteu. Ele se converteu e ele passou esse homem ousado, sendo usado por Deus, falando do amor de Cristo, da ressurreição. A mensagem de Paulo era Jesus. Não tinha outra mensagem. E que nós possamos sair daqui melhor. Vamos dar as mãos nesse instante e vamos fazer uma oração, sabe, profética nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, cada coração que está aqui, meu Deus, que nós possamos voltar deste lugar melhores, possamos voltar, ó Deus, mais humildes, que possamos, Senhor, ter uma aliança forte com o Senhor, inabalável, porque Tu és a rocha que nos sustenta. Abençoa cada um, Senhor, se nós deixamos alguma coisa para trás,
que tem que ser consertada. Nós, nesse instante, Senhor, queremos estar limpos diante de Ti, Pai. Queremos estar, ó Deus, em posição certa para o dia da Tua chegada. Como Teu Filho falou aqui na Tua ressurreição, da Tua vinda, nós estamos aqui orando e dizendo que estamos esperando o Senhor voltar. Ah, meu Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Pedimos para esse restante de dia a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa volta amanhã para Boston. Leva-nos em paz, guarda cada um, lembra dos nossos familiares. Oh, meu Deus, que possamos ser melhores. Espírito Santo trabalha no nosso coração. Nós recebemos, Senhor, esta bênção e queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ser cheios do Teu Espírito, ó Deus. Queremos ouvir Tua voz. Queremos seguir a Tua direção nas nossas decisões e nos caminhos que vamos tomar, meu Deus. Pai, nós oramos e Te agradecemos aqui de Corinto, nesse lugar que foi impactado pela Tua palavra. Ei, aleluia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor.